Nosso próximo convidado é Beto Brant, paulistano de Jundiaí, estudou cinema na FAAP antes de começar uma carreira premiada com videoclipes e curta-metragens. O final dos anos 80 e o início da década de 90 foram marcados pelos trabalhos dele. Vídeos do Titãs, curtas Aurora, Dove Meneghetti e Jó. Seu primeiro longa foi Os Matadores, de 97, filmado na fronteira entre o Paraguai e o Brasil. Com um elenco de peso, Murilo Benício, Estênio Garcia, Chico Dias, o filme rendeu excelentes críticas e um prêmio de melhor diretor no Festival de Gramado. Depois veio outro filme matador, o thriller policial Ação Entre Amigos, de 98, também aclamado pelo público e pela crítica. Nessa época, ele começou e acertou uma parceria com dois dos seus grandes parceiros de vida, Marçal Aquino, roteirista, e o produtor e também diretor Renato Chasca, com quem ele fundou a produtora Drama Filmes. Em 2001, Beto Brant realizou O Invasor, filme que o lançou ao reconhecimento nacional. Também inspirado nos códigos dos filmes policiais, foi esse seu maior sucesso de bilheteria até hoje, superando os 100 mil espectadores e vencendo os festivais de Brasília e do Recife. E aí o diretor seguiu por novos rumos, com filmes não tão populares, mas vertentes mais experimentais, dramáticas. Fiel às adaptações de materiais literários e audiovisuais, ele dirigiu Um Crime Delicado, inspirado na história de Sérgio Santana. E depois veio Cão Sem Dono, adaptado do livro de Daniel Galera. E O Amor, segundo B. Chamber. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Um filme de 2012, retoma as produções de maior orçamento, traz Camila Pitanga como protagonista, e eu acho que é desse filme que ele vai falar aqui hoje com vocês. Ele participa da mostra com o filme Pitanga, exibição no sábado, co-dirigido por Camila Pitanga, em que documenta a carreira do pai dela, o ator Antônio Pitanga, que atuou com Glauber Rocha, Cacá Diegues, Walter Lima Júnior, uma carreira incrível. Bom, Beto Brant é um exemplo da capacidade do cinema de amplificar discussões sociais e ambientais. Cadê você, Beto? Suba aqui. Oi, boa noite. Para mim é uma surpresa. Mônica me chamou para conversar um pouco com vocês. Não sabia que era tão profissional, tão... Eu não sou mesmo da universidade. Essa universidade que foi citada na minha biografia, eu não a reconheço como formadora formadora, né, de maneira ampla. A escola, para mim, sempre foi a vida, sempre foi o pé no mundo. O cinema sempre foi uma filosofia de vida, um pretexto para caminhar, para andar, para reconhecer o outro. E ao reconhecer o outro, você vai criando seu caráter, a maneira como você posta, você enfoca, como você se aproxima no universo que você vai fazer o filme. Diz tudo sobre você, né? Da que maneira você se aproxima, com que tipo de argumentação, a escolha do seu olhar, quem você elege para sobressair naquela história. Tudo isso vai nos definindo como personalidade. E eu acho que isso, o cinema é uma experiência incrível para isso, né? Porque cada filme é uma nova aventura e, portanto, ela disse um monte aí do ponto de vista assim, de currículo. Eu queria só concluir que para mim é um prazer estar aqui na universidade, né? Não estou falando mal da universidade, de maneira geral, é que a minha em particular foi muito ruim, né? Então, recentemente agora eu estou lançando um filme chamado Pitanga, filme escola. Meu filho estava se formando no colégio
Camila, eu estava lançando um filme, Eu Receberia as Piores Notícias, dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino, viajando com a Camila, lançando o filme, e ela, vamos fazer um filme? Vamos fazer uma biografia do Pitanga, né? E aí eu falei, vamos. Aí eu esperei meu filho se formar e fizemos essa viagem em família, né? Ele é um cara que nasceu no Pelourinho, né? Teve uma história comum a um afrodescendente, só que ele tinha um brilho especial, né? Ele tinha um senso, uma alegria de viver, um peito aberto, um senso de oportunidade. E naquele momento que ele começa a fazer teatro, na Bahia, havia um reitor, pré-golpe, havia um reitor na faculdade chamado Edgar Santos, e ele promoveu um intercâmbio muito grande, levou muita gente para lá. Havia uma primavera na Universidade da Bahia, começo dos anos 60. E o Pitanga conhece Glauber. Glauber é um conselheiro muito precoce, que ele era muito jovenzinho, já escrevia para o jornal, e levou Pitanga para a universidade. Lá ele fez a escola de teatro. Bom, a história dele vai ser exibida aqui sábado, né? Mas esse clima de efervescência cultural, efervescência estética, né? Em Salvador foi determinante para que ele conseguisse oportunidades. De lá ele vai para o Rio de Janeiro, conhece Cacá Diegues e trabalha com a grande geração do cinema novo. Vocês sabem que o cinema novo é um cinema assim, pré-golpe, era um cinema inspirado no neorrealismo italiano e que foi reconhecido em Cannes pela geração da Nouvelle Vague, do Cahiers de Cinema, né? Mas na verdade ele foi inspirado no neorrealismo, era colocar o ser humano autêntico, o brasileiro autêntico na tela, né? Sem a rigidez do estúdio, do roteiro e tal. E marcou época, é formador da minha geração de cinema, e até hoje em dia, o grande movimento de cinema que teve no Brasil. E o que acontece? Eram jovens, como eu, de universidade e tudo mais, querendo fazer a diferença, querendo fazer um cinema de invenção, um cinema no corpo a corpo, né? Com a sociedade. E o Pitanga, ele era a imagem do negro, do oprimido, né? Só que ele era um oprimido de cabeça erguida, de gesto largo, de autoestima e tal, né? Hoje em dia o Pitanga é conhecido como o pai da Camila, o homem de chapéu branco, de roupa branca. A maioria deve saber, acha que ele é sambista aqui. Mas ele, na verdade, Camila que é filha dele. Camila foi criada nos sets de filmagem. Bom, colocado isso, em relação ao Pitanga, convido vocês, sábado, será exibido em primeira mão, né? O filme estreia só em abril, tá? Eu gostaria, já que a temática deste evento é o meio ambiente, eu gostaria de contar para vocês uma experiência que eu tive com esse filme do Marçal. O Marçal Aquino é um escritor também do exterior de São Paulo, de Amparo, e a gente vem trabalhando junto faz tempo, desde o primeiro longa-metragem. Ele tinha esse livro, né, que nós nos propusemos a adaptar. Tem a história ambientada numa região de garimpo, como se fosse uma nova corrida de garimpo. Garimpo o garimpo manual, essa coisa que a gente vê, Serra Pelada, é uma coisa dos anos 80, né? De um tempo para cá foi acabando. Tem garimpos mecanizados, tem muitas empresas de mineração estrangeiras que fazem garimpo com perfuração, né? Tem aquilo que a gente sempre ouviu falar do mercúrio, que é aquela que se faz com a barranca no rio, com draga, né? Que é aquele garimpo que acaba espalhando muito mercúrio na água, que vai para os peixes, que se come os peixes, as comunidades ribeirinhas, que é um tremendo veneno. Esse método artesanal de garimpo, tem gente lá em Serra Pelada até hoje esperando reabrir. Há uma promessa que vai ser reaberto.
ele está realmente, tá bem, como se fala, em desuso hoje em dia, né? Então eu fui com o Marçal e com o Renato, meu parceiro, que dirigiu o filme comigo, produtor. Nós pegamos um carro no norte do Paraná, no norte do Mato Grosso, uma cidade chamada Paranamirim, na verdade. E fomos de carro com Fiat Mille, atravessamos uma grande estrada de terra que percorre longitudinalmente o Pará, tá? Pelo Tapajós. O Pará tem a parte de cima de Belém, o Tapajós, que recentemente houve um plebiscito lá no Pará para separar o estado do Tapajós, Carajás e a parte de Belém, de cima. O Tapajós, existe toda uma economia ali no lado oeste, em volta desse rio Tapajós. Hoje em dia lá tem muita soja, madeireira, muita extração de madeira e mineração, bauxita. Acho que tem aquela empresa Alcoa que atua lá, né? E lá na cidade de Santarém, hoje em dia foi feito um grande, já faz uns 10 anos, tem hoje um grande porto de escoamento da produção ali, é o rio Tapajós, quando ele se encontra com o rio Amazonas. Tá? Nós fizemos essa viagem de 1000 quilômetros e passando por várias cidadezinhas de garimpo. Muito abandono, né? Muito desolador o lugar, né? Quando nós fizemos um grande registro fotográfico, nos divertimos à beça, muita poeira, muito caminhão, transamazônica, rios, banhos de rio, foi uma aventura. Quando nós voltamos para lá em 2010, para Santarém, nós resolvemos que nós íamos fazer o filme, íamos ter a base de produção em Santarém, mas íamos filmar em Itaituba e outros diversos lugares que nós descobrimos na viagem, né? Quer dizer, iríamos construir uma cidade fictícia, pegando vários pedaços de cada lugar. Quando nós chegamos lá para filmar em 2010, eu conheci um pessoal de uma ONG chamada Saúde e Alegria. Saúde e Alegria é uma ONG que atuou durante muito tempo ali na bacia do Tapajós, que é um barco, são 2 barcos, um barco hospital, lá porque não tem estrada, né? Tem pouca estrada, lá todo mundo o ônibus e o rio. Então o que acontece? Tem o barco que leva para as populações ribeirinhas, é um barco hospital, leva tratamento dentário, tratamento de cirurgia, de tudo, é o barco hospital, Fábio Tosi, o doutor. E tem um outro barco que é o circo, que é a Alegria, que é o Magnólio, que ele levava o circo e fazia, além da diversão, ele levava a prevenção, né? Ele levava algumas mensagens de prevenção de saúde através do espetáculo de circo. Além do que, nessas populações que são muito oprimidas, quando você ri, quando você fica alegre, quando você afasta o teu medo de enfrentar suas questões, né, do dia a dia, suas questões de reivindicações, de organização. O humor, a alegria espanta o medo, né? Foi assim na Inquisição, queimaram as comédias. Então, esse Magnólio, fiquei fascinado por esse personagem, ele inclusive entrou dentro do filme. Mas por que conto isso? Porque através dessa ONG, comentando com um sujeito que trabalhava lá, eu fiquei sabendo que, enquanto eu estava lá, estava acontecendo um grande movimento no rio Arapiuns, né? Ali no rio Arapiuns, 1 ano antes de nós termos chegado para filmar, 70 comunidades ribeirinhas se juntaram numa ponta, porque lá quando o rio baixa, formam pontas de areia, praias. Então essas 70 comunidades se reuniram numa ponta de areia e esperaram
2 balsas de madeira lotadas passarem e sequestraram a balsa. O que estava acontecendo ali é que, dessas 70 comunidades, algumas delas estavam reivindicando o direito a serem reconhecidas como territórios indígenas. Santarém é um município gigantesco e que não tem território indígena demarcado. Então eles estavam ali, no pessoal, na cabeceira do rio, né, estava reivindicando o reconhecimento como território indígena. E havia muita madeira saindo desses territórios de forma ilegal. O manejo de madeira significa a quantidade de madeira legal de ser explorada, vamos dizer que seriam 4 balsas por mês. Estavam sendo retiradas mais de 40. Isso com todo como é que se fala? Com toda a conivência de autoridades locais, de Secretaria de Meio Ambiente, de tudo, todos como é que é? Os laudos e as perícias davam favorável aos madeireiros. Havia até um antropólogo ligado à igreja evangélica que atuava para envolver os comunitários a favor das madeireiras, né? Tem uma matéria da Rolling Stones que conta bastante esse episódio, chama Movimento em favor da cultura e da vida do Rio Arapiuns, né? A revista Rolling Stones tem uma matéria de 2010 muito boa que conta todo o histórico desse episódio. O que eu queria contar é que eles sequestraram essas 2 balsas porque não havia mais interlocução. Foi um desespero, porque essas comunidades tentam se organizar e tentam buscar as instâncias legais, mas há sempre algum tipo de conluio com o poder econômico, claro, né? Os jornais, os meios de comunicação de cidades como essas são, até como aqui, né? Acho, ou não sei, qualquer lugar, está ligado ao poder econômico. Então, o meu filho é jornalista livre, você vai ver lá em São Paulo as manifestações, você liga na GNT, a câmera está sempre atrás da polícia, sempre atrás da tropa de choque. O jornalista livre está sempre no meio dos manifestantes, é mais ou menos isso. Então, os jornais, num lugar como Santarém, estão sempre atrás da tropa. E foi, como eles não conseguiam a interlocução com o poder público, eles sequestraram a balsa para tentar negociar com o IBAMA a fiscalização da madeira ilegal e com a FUNAI. Pediram representantes dessas 2 instâncias para negociar a demarcação de terras e a fiscalização da madeira. Depois de um mês de piquete ali na areia, não teve acordo, não teve resolução, não apareceram as instâncias de forma significativa ou com algum poder de resolução, e parte de dissidência desse movimento queimou essas 2 balsas de madeira. Ficaram queimando lá durante dias, acho que 2, 3 dias, né? Um valor de 5 milhões de reais, uma coisa assim que eles estão... Amanhã vai ter, eu falei hoje com o Dinael, uma liderança de lá, para me atualizar sobre o movimento, e amanhã vai ter audiência, porque eles foram incriminados por terem destruído essa carga. Bom, eu vou passar para vocês a maneira... Eu larguei afora o garimpo, abandonei o garimpo dentro da dramaturgia do filme e resolvi me engajar nesse movimento, né? Pela luta da terra, que eu achei mais digna, mais linda de eu me dedicar, de eu conhecer, do que uma luta do garimpo, que é uma luta o garimpeiro é sempre aquele aventureiro que vai lá para tentar ficar rico o mais rápido possível, destruir tudo à sua volta, não deixar nada para a comunidade local e sumir. Esse é o sonho do garimpeiro. Aí eu peguei, poxa, se eu vou me dedicar a isso, eu vou me dedicar a essa luta que está quente, está acontecendo. Eu adaptei o filme a esse contexto, né? Eu vou passar um pouco do filme para vocês, 7 minutinhos, para vocês verem como eu criei, eu peguei cenas só que tenham o contexto
dentro do filme, aquilo que revela mais o contexto da luta das comunidades da Arapiuns. Uma coisa importante a saber é que o filme é a história de um fotógrafo que está em passagem lá fazendo um trabalho é um retratista, uma mulher local, que é a Camila, que é casada com um missionário, né? Se a gente estudar a história do missionário protestante, evangélico, pentecostal, na história na Amazônia como um todo, ela é muito ligada a esse protestantismo americano que vem para cá com essa alegação de catequização, de missionário, mas sempre há um poder, ao financiador dessa missão, que é ligado também à exploração de minério, né, ou diversas atividades econômicas. Então eu tirei, o personagem do Marçal era um missionário, era um pastor, e eu criei um missionário engajado, missionário que eu me inspirei a Leonardo Boff, que é a teoria da libertação, com o Santo Daime, tá? E, quer dizer, a gente vai adaptando, né? Pegando o texto do livro e vai reinventando de acordo com aquilo que surge na estrada, tá? Ô William, eu não tinha como filmar, eu não teria 2 balsas cheias de madeiras para filmar a cena. Nenhum madeireiro ia me emprestar, me alugar para fazer o filme. Então eu recriei essa cena quando fez um ano do movimento. O que nós fizemos? Nós convocamos, o Dineael, essa liderança, convocou as 70 comunidades para fazer um encontro, fazer como se fosse uma primeira, no ano de aniversário, reavivar o movimento e fazer como se fala? Uma reunião. Né? E nós fizemos uma recriação alegórica do que aconteceu um ano antes. E eles acabaram fazendo uma reunião, falando, todo mundo fazendo balanço, e eu acabei filmando, documentando esse encontro. Tá, William, vamos soltar então? E Deus colocou o homem na face da terra, neste paraíso, para o lavrar e para o guardar. Para o lavrar. Arar, plantar, semear, colher, pescar, sobreviver de tudo isso que Deus nos ofertou. Para o lavrar, e prestem atenção, para o guardar, o proteger. A doença está chegando em casa, a miséria, a violência, a droga, a prostituição. Como se já não bastasse esse mercúrio assassino que já foi colocado nas nossas terras e que tanta dor já gerou. Agora esse desmatamento violento, desrespeitoso, está trazendo novas doenças, não só para a nossa comunidade, para todas as comunidades dessa região, para o planeta. E nós vamos permitir? Nós vamos permitir? Não. Nós não vamos permitir que a força das trevas ocupem o nosso espaço. Porque nós sabemos por que eles fazem isso, por quem e como eles fazem isso. E nós temos força de barrar essa sujeira que eles querem trazer pra gente. Perfila, te apruma, te firma, em honra ao gloriosíssimo São Miguel. Perfila. Para servir ao valoroso guardião, príncipe dos exércitos dos céus. Para servir
eternidade. Os tambores do planeta estavam calados, num minuto de silêncio que já durava milênios. Tão ancestral, tão semente, tão futuro, o fundamento. E toda a energia da conta se concentrou e se multiplicou nesse imenso colar que hoje somos nós. A onda vai chegar na nossa comunidade e você tem que responder sim ou não. Se você é a favor dessa emenda constitucional do limite de terra do Brasil, você tem que votar sim. E isso é violação de direito que o governo coloca para cima de nós hoje, violando o nosso direito como cidadãos brasileiros, que lutamos por querer a terra para trabalhar, para defender, porque hoje o rio Arapiuns, cada ano que passa, vai diminuir o seu volume de água. Porque as grandes madeireiras estão lá, elas vão com toda a certeza de matar, estão desmatando as nascentes do rio Arapiuns. E amanhã vem a soja. Hoje estou jogando veneno nas madeiras para matar, para não nascer, para o bicho não atacar. E esse veneno está descendo no rio Arapiuns. Isso aqui para nós é causa de revolta. Isso tudo por causa de um governo que na verdade é o mais latifúndio do que os madeireiros. Que olhou no Pará, diante de imensas áreas de terra, de 381 mil hectares de terra, como tem a Globo Nova Olinda, e dizer, isso aqui eu coloco a mão, isso aqui é intocável. E hoje não tem pena do povo que mora lá. E ainda diz assim, olha, que eu não concordo. Faço o plano de manejo para a floresta amazônica. Um plano de manejo que eu considero como plano de manejo de destruição. O filme eu peguei algumas trechos, né? Eu emendei alguns trechos, né? Para dar um pouco do contexto do que eu estou falando. Mas eu acho assim, quem quiser mais informações, procure, dê um Google no movimento em defesa da vida e da cultura do rio Arapiuns, tá? Tem todo o histórico, isso foi 2010, de lá para cá muita coisa aconteceu, pouca coisa aconteceu, porque quando nós lançamos o filme em 2012 no Rio de Janeiro, a gente levou o Dadá, que é esse índio, que é o cacique, né, que leva, a mulher, que é a xamã, que é a que fez trilha sonora do filme. Eu procurei um xamã lá na região e não encontrei, já desculturado, né?
Agora, então o Dinael e o Dadá foram para lá, e naquele dia foi anunciado, por exemplo, a FUNAI anunciou a demarcação do território. Mas aí, como é que você faz? Demarca o território, mas quem é que vai tirar lá os caras? Se o funcionário da FUNAI vai lá chegar 2, 3 caras para tirar os madeireiros, não tira, né? Então sempre é um impasse, não adianta, por mais que exista uma resolução, como aplicar a resolução é outra coisa, né? Então eu estou com o tempo no final, e eu só quero dizer para vocês que ecologia, na minha época, quando eu era jovem, ecologia, a gente pensava ecologia, era um lugar de natureza, vamos salvar o que nós temos, e não, ecologia precisa São Paulo, aquele rio está muito podre, gente. O Tietê, o Pinheiros, né? Eu achava que biólogo, eu fui fazer um trabalho uma vez, eu prospectei um filme que eu não consegui fazer em Tocantins, numa região de alagamento de hidroelétrica, o impacto social, né? Eu pesquisei lá, e eu conheci os biólogos. Tem biólogos aqui? Tem biólogos. Então eu achava que os biólogos fossem os caras paz e amor, tranquilo, astral, de bem com a vida, Os biólogos são os caras mais deprimidos que eu já conheci na minha vida, porque eles têm uma noção real do avanço da destruição, e aquilo os fere existencialmente, né? Os caras são tristes, são melancólicos, né? E eu acho que me ocorreu agora de contar uma última coisa para vocês, que eu contei para o Marçal essa semana. A gente estava lá curtindo junto, e eu contei para ele que no Natal, eu estava indo festa de Natal, família, né? Aí os tios mais velhos são mais careta, os tios mais novos foram luta armada, foram mais resistentes, movimento estudantil. Minha tia levou o Betinho para o exílio, o outro meu tio médico, Botucatu, militante pra caramba, se queimou pra caramba lá em São Paulo, foi morar em Botucatu, mas fazia uma medicina muito militante. E aí o que acontece? Eu fui lá no Natal, botei meus filhos no carro, vamos lá para o Natal, faz uns anos. Os moleques eram menininhos ainda. Então Natal tem a história do Jesus, né, Jesus nasceu. Jesus é o primeiro hippie da história da humanidade. O cara pregava paz, amor e a céu aberto, né? Aí eu fui lá e contei isso, porque sobrou na festa, me pediram para eu falar alguma coisa. Aí eu tomei um muxoxo da ala velha dos coroas, deram um muxoxo, e meus sobrinhos mais jovens e primos adoraram e tudo mais, né? Então eu só queria dizer isso aí, porque é bacana a aventura, pegar a estrada, vocês estão aí na faculdade, e que logicamente é muito importante essa formação de estudo, de referência biográfica, de ouvir pessoas, né, ouvir a sabedoria dos outros e tal, mas o conhecimento se completa na hora que vocês pegam a estrada. É isso que eu queria falar para vocês. E é isso, acabou, tchau.